Olá, boa noite para você. Hoje é terça-feira, 26 de dezembro. Vamos conferir agora os principais destaques da edição de hoje. Reitores das universidades federais mostram indignação com o orçamento aprovado pelo Congresso para 2024. Petrobras anuncia a redução do preço no litro do diesel. Procon orienta consumidores com relação aos direitos na hora de trocar presentes neste fim de ano. Polícia Rodoviária Federal divulga balanço de acidentes no feriado de Natal. E ainda você vai conferir uma série de reportagens sobre o estigma das pessoas vivendo com HIV e AIDS. Agora são 6 horas e 33 minutos. TVO Notícias já está no ar. A gente começa o jornal de hoje com uma boa notícia para os motoristas. A Petrobras anunciou hoje a redução no preço do litro do diesel. A partir de amanhã, o valor será de R$ 3,48 por litro. O repórter Robson Dantas traz os detalhes. A Petrobras anunciou hoje que o preço do diesel vendido às distribuidoras de combustíveis será reduzido, o que impactará também no preço do produto aos consumidores. De acordo com a Petrobras, o preço do litro do diesel vendido pela estatal será reduzido em 30 centavos a partir de amanhã. O ajuste é resultado de análise de mercado externo e interno implementado em maio deste ano. Vale lembrar que o preço da gasolina e do gás de cozinha permanecem sem alteração. A última vez que a Petrobras mexeu no valor da gasolina foi em 21 de outubro deste ano, quando reduziu o preço em 12 centavos por litro para as distribuidoras. Com esse último movimento, o combustível acumula uma queda de 27 centavos por litro em 2023, cerca de 8,7%. A Petrobras informou que, considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel e 12% de biodiesel para a composição do produto comercializado nos postos, sua parcela no preço ao consumidor final terá uma redução de 26 centavos por litro. Mas se vai reduzir, vai ser ótimo, né? Nesses 130 centavos já vai dar uma melhorada no orçamento? Muito, porque 30 centavos, se você for no final, é muita coisa. O reajuste dividiu opiniões e não agradou a todos. O comerciante Ismael Mendes afirma que o valor deveria ser ainda mais baixo. Eu moro em Recife. Em Recife o diesel é mais barato do que aqui. João Pessoa também é. Natal é que é muito caro, eu acho muito caro. Essa redução de 30 centavos não vai importar muito não. Eu acho que tem que baixar mais ainda. O diesel certo mesmo era ele ficar em torno de uns R$ 4,00, R$ 4,50 no máximo. Já o empresário Alexandre Bezerra comemora o reajuste e afirma que cada economia feita é de extrema importância. Ô, coisa boa, né? E eu mandei encher o tanque agora, são 100 litros, ó, já tinha economizado que R$30, né? O comerciante afirma que o reajuste beneficia principalmente ao longo prazo. Você baixa o custo da sua matéria-prima, você baixa o custo de sua logística, é fundamental. Eu trabalho com coco, certo? E uso o carro para o transporte do coco. Essa redução vai fazer uma diferençazinha? Com certeza, com certeza, sim. Fico feliz com a notícia. O assassinato do prefeito de São José do Campestre foi causado pelo apoio do político a forças policiais do estado no combate a uma facção criminosa atuante no município. A informação foi divulgada hoje pela Polícia Civil. A Justiça expediu o mandado de prisão preventiva contra o suspeito que segue foragido. A identidade do suspeito não foi divulgada porque, segundo a Polícia Civil, o processo é de segredo de justiça. O então prefeito Joseilson Borges da Costa, de 43 anos, mais conhecido como Neném Borges, foi assassinado no dia 18 de abril. Ele era agricultor, tinha 43 anos. O prefeito estava no segundo mandato no Poder Executivo após ser reeleito pelo MDB em 2020. Com todas as confraternizações e as festividades natalinas, às vezes ganhamos presentes que não correspondem com o nosso estilo, tamanho ou possuem algum defeito.
O Procon Natal orienta os consumidores nas compras de final de ano e troca de presentes. Olá, Alan, eu estou aqui com o Alberdan Medeiros, subcoordenador de Promoção e Defesa do Consumidor do Procon RN, que vai tirar algumas das nossas dúvidas. Olá, Alberdan, seja bem-vindo. Você pode me dizer se as lojas físicas são obrigadas a trocar os produtos agora no final de ano? É muito importante em relação a essa política de troca que o consumidor fique atento a 3 fatores. Primeiro, acima de qualquer coisa, a política particular de cada estabelecimento comercial, porque cada estabelecimento tende a ter uma política individual, dando um prazo que varia em média de 7 a 30 dias, e se o estabelecimento físico ele der esse prazo, vincula e ele tem a obrigação de trocar esse produto. Caso contrário, vale aquela regra trazida pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. O estabelecimento da troca apenas mediante vício. Essa tese de que o estabelecimento tem que trocar o produto por ele ser grande ou o consumidor não gostar da cor, ela não se sustenta ante a nossa legislação. A legislação ela só assegura no estabelecimento físico a troca ou mediante política particular do estabelecimento ou mediante vício ou defeito que não seja sanado por esse fornecedor no prazo máximo de até 30 dias. Aí o consumidor ele tem a possibilidade, caso passe esses 30 dias e o fornecedor não resolva o vício desse produto ou desse serviço, ele tem a possibilidade de escolher ou a restituição do valor pago em nota fiscal devidamente corrigido monetariamente ou a substituição desse produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Caso o estabelecimento ele não queira efetuar a troca, mesmo com o produto estando com defeito, como o consumidor ele pode prosseguir? Ele deve imediatamente acionar os órgãos de proteção e defesa do consumidor, como os PROCONs. Os PROCONs darão encaminhamento para, através de uma tratativa, através do sistema Proconsumidor, notificar a empresa para que ela cumpra a legislação consumerista vigente sob pena de multa. Então, havendo vício, o fornecedor, e é importante ressaltar que havendo vício dentro da garantia legal, que é aquela estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, de 3 meses para bens duráveis e de 1 mês para bens não duráveis, havendo vício dentro desse íntere, o consumidor ele pode procurar o PROCON para fazer valer a legislação consumerista vigente e escolher alternativamente ou a substituição desse produto por outro novo, da mesma espécie em perfeitas condições de uso, ou a restituição do valor pago em nota fiscal corrigido monetariamente, como manda o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Você pode me dizer como é que eles podem prosseguir mediante a troca por compra na internet? Fora do estabelecimento comercial físico, como, por exemplo, a internet, como telefone, venda a domicílio, estande de venda, fora daquele espaço físico comercial, o consumidor ele tem um prazo chamado de direito de arrependimento de 7 dias, contados ou do ato da compra, do dia que ele fez aquela compra, ou do dia do recebimento desse produto. E é importante deixar claro que o consumidor ele não precisa apresentar justa causa, caso ele compre fora do estabelecimento físico, para pedir a devolução do valor pago e o cancelamento dessa compra. Mesmo que ele não tenha justa causa, ele pode solicitar, dentro desse prazo de arrependimento, o cancelamento dessa compra, daquela relação de consumo e a restituição daquele valor que ele pagou de forma imediata, conforme manda lá o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Como o consumidor ele pode entrar em contato com o PROCON? Tem algum contato? Com o PROCON, a gente aconselha que o consumidor ele procure as unidades de atendimento, munido da nota fiscal do produto ou etiqueta, caso ele tenha, e também de sua documentação básica, RG, CPF, comprovante de residência, para proceder com a abertura de uma reclamação que iniciará um processo administrativo com fins de resolução dessa demanda dele através de audiência de conciliação. Então, ele pode procurar as nossas unidades, que ficam em Natal, nas Centrais do Cidadão, Zona Norte e Zona Sul, e procurar um técnico dentro do PROCON para abrir sua reclamação e proceder com a resolução do seu conflito de consumo. Muito obrigada. É isso, Alan. Volto com você aí no estúdio e vamos ficar sempre atentos, principalmente aos prazos. Isso mesmo, Giovana. Muito obrigado pelas suas informações. Chegou a hora de conferir outras notícias que também foram destaques nesta terça-feira no nosso Giro TVU Notícias Mais. O Programa de Refinanciamento e Regularização Fiscal do Rio Grande do Norte, o Refis, que oferece descontos de até 99% sobre os valores de juros e multas de débitos tributários ou inscritos na dívida ativa,
pode ser aderido até hoje, terça-feira. O programa disponibiliza ainda, em alguns casos, desconto do total do imposto devido, além de possibilidade de parcelamento em até 60 vezes. As vantagens do refis variam conforme a natureza do débito, que pode ser tributário e não tributário, inscrito na dívida ativa. Podem ser negociados os débitos de ICMS gerados até 31 de março deste ano. No caso do IPVA, são elegíveis os débitos gerados até 31 de dezembro. Já débitos não tributários ou inscritos na dívida ativa podem ser renegociados aqueles gerados até o dia 31 de agosto deste ano. Na semana passada, o etanol estava mais competitivo em relação à gasolina em 9 estados, mas no Rio Grande do Norte continua mais vantajoso abastecer o carro com gasolina. De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, compilado pelo AETaxas, no período a média dos postos pesquisados no país, o etanol tinha paridade de 61,90% ante a gasolina, portanto favorável em comparação com o derivado do petróleo. Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado. Segundo informações do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual, no sábado, dia 26, início da madrugada do dia 24, 9 condutores foram notificados por dirigir sob a influência de álcool. Desse total, 2 receberam voz de prisão pelo crime de embriaguez ao volante. Já no domingo, dia 24, um homem de 45 anos foi flagrado conduzindo uma motocicleta embriagado. Ele foi encaminhado à central de flagrantes para as providências cabíveis. No feriado de Natal, na segunda-feira, a Operação Lei Seca notificou 6 pessoas por dirigir sob efeito de álcool. Dos autuados, 2 homens receberam voz de prisão e foram conduzidos à central de flagrantes após os testes de alcoolemia. Vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver. Universidades e institutos federais em todo o país enfrentam dificuldades para fechar as contas de 2023. E ainda você vai acompanhar o primeiro episódio da série de reportagens sobre o estigma de pessoas vivendo com HIV e AIDS. Agora são 6 horas e 45 minutos. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta. As universidades e institutos federais de todo o país tiveram dificuldades para fechar as contas de 2023. O planejamento para 2024 já começou e o cenário não é nada animador, caso haja uma quantidade maior de recursos para as instituições. A Associação de Dirigentes das Instituições Federais, a Andifes, emitiu uma nota falando em indignação com relação ao orçamento para o ano que vem. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a maior instituição de ensino superior no estado, não deve conseguir planejar o ano que vem com pagamentos em dia. Isso porque o orçamento para 2024 será o mesmo de 2023, em que a UFRN já teve dificuldades para honrar todas as despesas em dia. De acordo com o reitor Daniel Diniz, que também é vice-presidente da Andifes, o orçamento das universidades vem caindo ao longo dos últimos anos, o que torna cada vez mais difícil o planejamento para o ano seguinte. Nós tivemos um orçamento um pouco melhor do que 2022. Isso foi possível através da aprovação da PEC, da transição de um orçamento para as universidades federais. Isso complementou o nosso orçamento, mas ainda assim as universidades não tiveram orçamento suficiente para fechar o ano com todas as contas pagas. Nós apresentamos ao Ministério da Educação a situação e a importância de uma suplementação. Pedimos uma suplementação para a rede de universidades federais de 500 milhões e o MEC nos repassou agora como suplementação, recentemente, 150 milhões. Isso melhorou a situação desse déficit das instituições, mas ainda não resolveu completamente.
Em nota, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior, ANDIFES, mostrou indignação com relação ao orçamento aprovado para as universidades pelo Congresso Nacional na última sexta-feira. Os reitores afirmaram que é necessário o acréscimo de, no mínimo, 2,5 bilhões de reais no orçamento para custear, entre outras despesas, água, luz, limpeza e vigilância e garantir bolsas e auxílios aos estudantes. Inicialmente, o orçamento para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte em 2023 não era suficiente para honrar todos os compromissos. Mas graças a 2 aportes financeiros pelo governo federal, um de 12 milhões no mês de abril e outro no mês de dezembro de 1,9 milhões, todos os contratos foram pagos e o ano terminou bem. O IFRN terá em 2024 o mesmo orçamento de 2023, segundo as projeções. Também não será possível terminar o ano em dia, caso não haja incremento no orçamento. Em 2024, porque o que está na lua é o orçamento de 2023, né? E aí você tem o impacto da inflação, as despesas correntes elas aumentam, e aí sim é uma preocupação, né? É uma preocupação, e aí às vezes as pessoas pensam, mas com a emenda parlamentar, mas a emenda parlamentar não tem esse objetivo. Ela tem o objetivo de fazer com que você possa, por exemplo, construir um prédio, comprar equipamentos, mais despesa corrente para pagar a conta de água, luz, terceirizado, telefone, isso ela inviabiliza isso. Já a Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, também reforça a necessidade de suplementação de orçamento para garantia do funcionamento das instituições em 2023. A gente espera que esse cenário possa ser revertido nos próximos anos. A Polícia Rodoviária Federal encerrou na madrugada desta segunda-feira a Operação Natal 2023. A ação contou com um reforço efetivo policial que atuou intensamente nas fiscalizações em horários e locais de maior frequência de acidentes graves nas rodovias federais. De acordo com a PRF, durante a operação, 181 pessoas foram flagradas realizando ultrapassagens irregulares, 179 sem utilizar o cinto de segurança, 112 sem o capacete e 35 sem utilizar o dispositivo de retenção para crianças. Foram registrados 17 acidentes, 14 deles com feridos e um óbito, um aumento de 41,6% em comparação com o mesmo período do ano passado. Estima-se que atualmente 1 milhão de pessoas vivam com HIV aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, mas apenas 900 mil conhecem o seu diagnóstico. Isso significa que aproximadamente 100 mil pessoas ainda precisam ser diagnosticadas, para que então iniciem tratamento adequado, impedidas ainda pela desinformação, preconceito e estigma. Hoje nós vamos começar a exibir uma série de reportagens intitulada O Não Dito, sobre o estigma das pessoas que vivem com HIV e AIDS. Não é uma praga que vai se espalhar, hoje em dia tem controle, tem tratamento. Depois de mais de 25 anos de HIV, as pessoas começaram a perceber que eu sou o símbolo da resistência. O vírus foi descoberto no início dos anos 80 e ganhou o nome de HIV, vírus da imunodeficiência humana. A partir de então, os testes começaram a ser realizados para, posteriormente, bloquear a transmissão para outras pessoas. Sua origem se deu na África e tornou-se uma epidemia. Quando as pessoas começam a adoecer de infecções que não são comuns de uma pessoa saudável adoecer, como a pneumocistose, a neurotoxoplasmose, o sarcoma de Kaposi, que a gente chamou de, então, doenças oportunistas, né? Por causa da imunossupressão, tiveram a oportunidade de causar doença. E aí, várias pessoas começam a adoecer, né, dessas doenças e começam a se pensar o que é que está causando isso. As pessoas positivadas para o vírus lidam com seu diagnóstico sozinhas pelo medo do preconceito e exclusão. Jaqueline Brasil conta quais fatores impactaram em sua vida. O preconceito, a falta de medicação, a falta de informações que você não tinha naquela época. Você não tinha com quem se pegar. Os próprios profissionais de saúde não sabiam como lidar com você. A única coisa que você tinha na época era só tomar medicação, o remédio AZT, que trazia várias consequências por trás disso. Não é só da medicação. Primeiro, para você ter uma boa adesão, se você tem que estar com a saúde mental trabalhada.
Se aceitar, primeiramente se aceitar. E levei muito tempo para me aceitar. Em 1982, houve a confirmação do primeiro caso de AIDS no Brasil e a identificação da transmissão por transfusão sanguínea. Foi adotado, na época, o termo doença dos 5Hs, haitianos, hemofílicos, heroinômanos, usuários de heroína injetável, homossexuais e hookers, profissionais do sexo inglês. Primeiro a gente tinha o AZT, que era uma monoterapia, né? Só tinha ele, mas isso fez com que retardasse o adoecimento de muitas pessoas, e aí com o tempo foram surgindo outros antirretrovirais e a gente percebeu que a combinação dos antirretrovirais é que fazia a terapia dar certo. E aí, o termo em inglês que a gente usa em português é TARV, né, terapia antirretroviral, mas o termo em inglês, que é HAART, seria terapia antirretroviral altamente potente, que é uma terapia com 3 medicações. E aí, quando se juntou essa terapia com 3 medicações, a gente realmente teve uma resposta boa ao tratamento, e aí é quando a gente consegue fazer com que as pessoas não morram por causa do HIV. O preconceito estrutural faz com que as pessoas não busquem as medicações de forma equitativa. A desigualdade social interfere no acesso aos serviços de saúde. O estigma, ele se vincula a outros estigmas sociais. Ele se vincula a outros estigmas e fazendo com que essa pessoa ela se coloque numa situação ainda mais marginalizada. Mulheres trans negras, elas sofrem mais o impacto do estigma do HIV do que um jovem rapaz de classe média alta, branco. É totalmente diferente. Então, o estigma ele atravessa diversas dinâmicas, que vem a partir primeiro da ignorância, né? A falta de informação sobre o HIV, né? Ela se estrutura depois da ignorância, vem um medo, né? O medo do que você não conhece, o medo do desconhecido. E terceiro, vem pela moralidade, né? A moralidade, ela vem a partir do medo e da ignorância. Então, essas pessoas, elas precisam negociar essa informação de ser uma pessoa vivendo com HIV, que é uma identidade deteriorada, como o Goffman fala, uma identidade que ela não é aceita socialmente. O estudo Índice de Estigma das Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, realizado em 2019 em uma parceria entre a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS e outras instituições, revelou que quase metade dos respondentes foi diagnosticada com problemas de saúde mental, 47,9%. E muitos de nós, muitas vezes, caíram em depressão. Não segurava o mar porque você não tinha família que te apoiasse, não tinha amigo que te acolhesse, porque todo mundo se afastava de você. Você simplesmente tinha que se auto-trabalhar a sua cabeça para tentar vencer aquela barreira, para dizer, não, eu não posso ser sentenciada pela morte pelo fato de eu ter adquirido o vírus. O estigma é tão potente, tão potencializador e influenciador nas questões de saúde de HIV/AIDS que ele atinge principalmente a saúde mental das pessoas que vivem com HIV, justamente porque ele vai fazer uma distorção cognitiva de pensamento e de autoimagem sobre si, que a pessoa vai se olhar a partir do vírus, mas não a partir do vírus de modo científico, mas a partir da concepção social, do imaginário social sobre o vírus. E qual é o imaginário social desse vírus? Que é um vírus de gente promíscua, que é um vírus de gente que é drogada, que é um vírus que vem de pessoas que não têm cuidado, que são pessoas que são de populações de marginalidades, de sexualidades desviantes. Então, ele vem consigo um imaginário popular que a pessoa começa a se ver a partir desse vírus e acaba se autodepreciando. O TVU Notícias vai ficando por aqui. Participe enviando a sua sugestão de pauta ou denúncia para o nosso WhatsApp ou para o nosso e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Lembrando que você pode conferir todas as nossas produções em nosso canal do YouTube TVU-RN. Você fica agora com as notícias nacionais do repórter Brasil Noite. Uma boa noite para você e até amanhã.